E foi registrado um aumento também na venda de imóveis. Só no primeiro mês deste ano foram vendidas no Brasil quase 30 milhões de peças. E a maioria desses móveis foi para mobília de quartos e cozinhas. Nesta loja de móveis, na zona sudeste de Teresina, a procura por peças planejadas cresceu 80% nos últimos anos, incluindo o primeiro semestre de 2022. A gerente explica que a mudança de hábitos que a pandemia provocou na população é um dos fatores que explica a alta demanda. Eu acredito que o aumento da procura foi a mudança da rotina da pessoa, né? Como adequação do trabalho em casa, como home office, e observar os detalhes nos espaços que já existiam para ir adequar à necessidade real. Os principais ambientes hoje mais procurados são quarto e cozinha. O quarto, principalmente, devido a guarda-roupas, projetos mais detalhados com divisões mais específicas. Na cozinha, a gente sente a necessidade também de divisões, de ter o que guardar em cada lugar específico. E os economistas também confirmam: a mudança de comportamento do consumidor influenciou no aumento da procura por móveis. Muitos brasileiros quiseram fazer a adaptação da sua residência ao novo home office, a uma nova forma de você prestar serviço de forma virtual. Então isso fez com que houve um aumento significativo, principalmente na aquisição de móveis, tanto móveis de fábrica como os móveis planejados. E isso facilitou, de certa maneira, de sobremaneira, por exemplo, principalmente a indústria, tanto a indústria na área de confecção, como principalmente as lojas de varejo. Há uma tendência de um aumento significativo e que vai perdurar por um longo período de tempo. Até porque o brasileiro ele está consumindo muito, ou seja, está tendo essa questão do consumo. E isso, por consequência, também está trazendo o endividamento das famílias brasileiras, Porque nós temos aí, por mais que para reduzir a inflação, nós tivemos que aumentar o crédito, Ou seja, a taxa de juros teve um aumento e isso diminuiu o crédito para aumentar o consumo. Mas houve uma diferenciação, principalmente em determinados setores, que foram os setores justamente da aquisição de imóveis, tanto os móveis de indústria como os móveis planejados. No entanto, essa tendência de alta deve aos poucos arrefecer, devido a fatores como a inflação elevada e também ao alto endividamento dos brasileiros. Na realidade, o Brasil ele está tendo, por exemplo, o remédio correto, que é justamente aumentar a taxa Selic, porque aumentando a taxa Selic você diminui o crédito. Diminuir o crédito, obviamente, você vai ter que diminuir o consumo. Mas em determinados setores há uma diferenciação, há exceção às situações, E em determinados setores, justamente a questão da aquisição dos móveis. Ou seja, a inflação ela tende a ser controlada e principalmente por quê? Porque a Índia, a China e os Estados Unidos estão digamos assim, com a inflação descontrolada, com um câmbio todo diferenciado, e isso está provocando principalmente a elevação da taxa de juros. É um público que está mais informado, com as referências que é buscado na internet, e eu acredito que a gente teve que se adequar e se atualizar com relação a isso também. Acredito também que foi devido à informação que é comercializado, que é visto na internet e nos portais, e o cliente já vem sabendo que tem uma inflação, que é preciso se adequar a ela, mas vem decidido a fechar e levar um móvel novo.